Olá a todos, o meu nome é João Pereira, sou bombeiro aposentado, vivo na costa central de Portugal e tive uma experiência de quase morte em 1994, enquanto estava de serviço. Foi algo muito profundo. Naquela altura, não consegui falar sobre isso, não sabia a quem recorrer para encontrar respostas e nem sabia por onde começar. Então, fiquei em silêncio durante 15 ou 16 anos. Quando me aposentei, isso voltou à tona e comecei a buscar respostas. Vou começar contando sobre a minha experiência de quase morte. Em 1994, eu estava de serviço na Estação de Bombeiros de Cascais, uma unidade de paramédicos. Na altura, houve uma epidemia de gripe na região de Lisboa e todas as urgências estavam lotadas de pessoas doentes. Estávamos a atender chamadas, assim como a equipa de EMS e da Segurança Pública ainda faz até hoje. Fomos atender uma senhora que estava trancada no seu quarto devido a uma emergência médica. O quarto estava com as cortinas fechadas e ela sofria muito. O paramédico e eu rapidamente entramos em ação. Eu aproximei-me dela para colocar a máscara. Assim que estava a ajustá-la, ela exalou um ar forte. Eu senti o ar a ir direto para mim. Após alguns dias, fiquei muito doente, como nunca antes tinha ficado. A situação piorou tanto que precisei de uma ambulância. Lembro-me de sair da cama. Estava desidratado, vomitando e perdendo fluidos do corpo. Olhei-me ao espelho e parecia um esqueleto. Estava muito magro e com olheiras. Disse para mim mesmo: tem algo errado aqui. O meu coração estava disparado, batendo a 150 por minuto, e eu tentei sentir o meu pulso radial, mas não conseguia. Sabia que a minha pressão arterial estava abaixo de 80. Então, liguei para a minha família. A minha sobrinha ligou para o 112 e os bombeiros do município de Lisboa vieram buscar-me. Eles levaram-me em código vermelho para um hospital em Lisboa. Cheguei a um hospital cheio de pessoas com os mesmos sintomas. O médico responsável estava a prescrever o mesmo tratamento para todos, oferecendo algo para a dor, que era uma espécie de morfina, e algo para a náusea. Fiquei lá cerca de meia hora e administraram-me alguns sacos de fluido por via intravenosa. Pensei que talvez pudesse ir para casa e começar algum tipo de tratamento por lá, mas a enfermeira entrou e disse: não, estas são as ordens. Todos aqui estão a receber o mesmo tratamento. Eu estava sentado, pronto para ir embora, quando a enfermeira administrou uma morfina sintética e o medicamento para a náusea. Eu não estava a sentir náusea nem dor intensa, mas mesmo assim, a minha esposa disse que a enfermeira injetou tudo de uma vez. Os meus olhos reviraram e eu caí diretamente na cama de onde estava, o que assustou todos à minha volta. A minha esposa disse-me que aplicaram Narcan em mim, que é um medicamento que os paramédicos usam para reverter overdoses de opiáceos, pois ele elimina os opiáceos do sistema de forma instantânea. Eu estava sem pressão arterial, com 40/0, e colocaram-me na UTI. Passei a noite lá e, na manhã seguinte, disseram que provavelmente só sobrevivi porque era triatleta. Participava em competições de Ironman e coisas do tipo, por isso o meu sistema era muito eficiente em distribuir oxigênio, evitando uma falência completa dos órgãos. Durante aquela noite, a morfina causou uma vasodilatação em todo o meu sistema. Imagine um vaso cheio de líquido. De repente, as paredes desse vaso se expandem enormemente. Assim, o fluido que restava não era suficiente para manter a circulação e a perfusão adequadas. Como mencionei, eu não recuperei a consciência, mas, em algum momento da noite, por volta de 1 hora ou 1 hora e meia, saí do meu corpo. Foi a sensação mais incrível. Era como se tivesse sido libertado de um armário quente e abafado e fosse lançado num mundo de estrelas. Eram estrelas enormes, coloridas, ao meu redor, e eu estava a voar através delas. Elas eram tão acolhedoras, tão amorosas. Algumas pessoas chamam estas coisas de orbes, mas, na verdade, pareciam seres energéticos. Eu era como uma nuvem enorme e expandida de alguma forma, e a sensação era inacreditável. Eu estava a voar, sentindo-me em êxtase. Era como se alguém estivesse a derramar mel sobre o meu cérebro, escorrendo por todos os meus nervos, e tudo estava vivo e emocionante. É realmente desafiador voltar para este lugar, para este mundo. Enquanto voava, pensava: o que foi isto? Como pude esquecer quem eu realmente era? Como é possível que eu estivesse convencido de que era aquela pessoa, com todos aqueles relacionamentos e problemas, quando nada disso era verdade? Tudo era uma ilusão. Um tipo de truque ou jogo que acompanha a experiência de entrar no mundo material, na Terra, como uma pessoa. E eu continuava a voar. E esses orbes, essas estrelas coloridas, estavam ao meu redor. Havia apenas aceitação, amor e alegria.
Uma sensação de retorno a casa, como se eu estivesse a voltar para esse grupo. De repente, aterrei num lugar sólido. Encontrei-me num ambiente real e sólido, com iluminação indireta, mesas e equipamentos ao redor. Algumas figuras estavam à minha frente, 3 seres pequenos, atarracados, vestidos com mantos escuros e capuzes. Eu conseguia ver parte dos seus rostos, todos sorrindo de orelha a orelha, com olhos brilhantes, enquanto me faziam várias perguntas e riam baixinho. Eles tinham uma natureza quase travessa, o que me deixava confuso, mas de alguma forma confortável. Essas figuras lembravam-me os pequenos seres do filme Os Estranhos Visitantes, com Christopher Walken, mas eram muito mais brincalhonas e amistosas, com grandes sorrisos e uma energia quase infantil. Em certo momento, um deles olhou para os outros e comentou, rindo, ele não se lembra de nós. Todos começaram a rir, e eu pensei, eu meio que lembro de vocês, mas não tenho certeza. Havia também outro ser mais alto e fino, que parecia estar numa posição de liderança. Ele também sorria de maneira encantadora e irradiava amor. Quando se aproximou de mim, senti o meu peito expandir, a minha garganta a apertar e uma sensação de amor tão intensa que parecia que eu ia desmoronar em lágrimas de felicidade. Então, a situação era descontraída e caótica, com os 3 pequenos seres a rir e a saltitar ao redor, enquanto o ser alto os observava, sorrindo e rindo de forma calorosa. Em dado momento, eu disse, bem, eu não quero voltar para lá. Então, querem começar com uma revisão da minha vida? É isso? O ser alto apenas riu, soltando uma gargalhada profunda e calorosa, a mais profunda que já ouvi, e disse, vamos fazer isso, como você quer começar. Eu pensei, isso não é como deveria ser, mas de qualquer forma, contei algumas histórias, nada de grande importância, sem grandes arrependimentos, apenas algumas coisas. Havia uma oferta de trabalho como guarda-parques numa ilha que a minha esposa queria que eu aceitasse. Nós ficaríamos lá, só nós 2, durante o verão, mas acabei por aceitar outro trabalho. Achei que teria sido bom ter aceito aquele emprego, mas foi a única oportunidade que surgiu. Ele disse, isso é suficiente, é hora de voltar. Eu fiquei tipo, voltar? Não, de jeito nenhum, eu não vou voltar. O que estás a falar? Eu estou aqui. E ele respondeu, não, tens coisas a fazer e vais voltar. Os 3 pequenos seres pareciam ter sido deslocados, desapareceram para algum outro lugar naquela instalação, seja lá o que fosse. Ele veio na minha direção e disse, é hora de voltar. Eu respondi que tinha de tentar. Então, disse, ai, escuta, as únicas pessoas que realmente vão sentir a minha falta são a minha esposa e os meus pais. Eles vão ficar tristes durante algumas semanas, mas depois vão superar isso. São pessoas fortes, vão perseverar. Ele achou graça e respondeu, vais voltar. E assim, o lugar começou a desmaterializar-se, partes dele se desfaziam, como se eu estivesse a mudar para outro canal. Eu realmente acredito que toda a nossa realidade percebida e outras dimensões são todos canais, todas frequências. Existem realidades completamente diferentes bem aqui ao nosso redor. Então, senti uma descida. Acho que foi uma queda na frequência. Foi uma sensação definitivamente descendente. Ele simplesmente evaporou e eu caí na escuridão. Cheguei perto do meu corpo e, justo antes de voltar para ele, estive num lugar que realmente me assustou. Eu não queria admitir isso por anos, mas achei que as pessoas deveriam saber que existe um lugar onde não queremos ficar. E ele está muito próximo de onde estamos agora, no físico. Era solitário e desolador. Sim, não queres fazer parte disso. Depois disso, voltei para o meu corpo e algumas horas depois acordei. Percebi que estava conectado a todos aqueles equipamentos e notei que a pressão arterial estava começando a subir e estava em 44/0, ou algo assim. Consegui ficar acordado por um tempo e depois desmaiei novamente. Eu continuava a acordar e a olhar para aquilo, e os números continuavam a subir. Primeiro para 60, depois para 70. Uma enfermeira passou e disse, está acordado? Eu respondi, preciso falar contigo. Ela disse, preciso avisar o médico. Estavas numa situação delicada, não sabíamos o que ia acontecer contigo. E eu perguntei, ok, mas primeiro, o que estou a fazer aqui? Eu estava em casa, com os meus melhores amigos, os meus irmãos, com quem tenho uma relação de longa data. E eu disse, eu pensei que tinha morrido, tinha a certeza disso. Ela respondeu, querido,
Estavas numa situação delicada, mas voltaste. E agora tens que superar isso. Achei isso engraçado, mas fiquei bastante deprimido durante alguns dias. Não uma depressão clínica, como algumas pessoas sofrem, mas triste. Triste por estar de volta. E podia sentir que isso estava a escorregar para longe. Podia sentir que ia desaparecer. E em pouco tempo convencemo-nos de que nem aconteceu. Contei a toda a gente, a todos que conhecia, e dizia: Hein, não há nada com que se preocupar em relação a essa coisa da morte. É uma piada. Temos isso completamente ao contrário. É uma melhoria absoluta, de 10 milhões de uma vez, instantaneamente. Então, alguns homens vinham até mim, que tinham perdido um filho ou um pai e estavam a lutar. E eu dizia exatamente isso. Dizia-lhes: ninguém morreu, nós apenas saímos do físico e fomos para casa. Porque, quando deixei o meu corpo, através de todas aquelas experiências, eu ainda era eu. E isso é difícil para as pessoas compreenderem. Mas eu ainda era eu no meu núcleo. Tinha o mesmo tipo de senso de humor travesso. O diálogo mental que acontece nas nossas cabeças. Eu ainda era eu. Foi uma transição perfeita. Eu apenas atravessei. E ainda era eu. Mas estava em outro lugar. Então, acho que o ponto que estou a tentar dizer é que todos nós que perdemos, sabem, todos nós perdemos pessoas que amamos. E é a pior coisa que nos acontece nesta vida. Mas nós nunca perdemos ninguém. Nunca perdemos os nossos animais de estimação. Eles estão todos bem aqui, estão bem ao nosso lado.